Muito bom. Hoje nós vamos falar sobre protegendo seus filhos das trevas espirituais. Protegendo seus filhos das trevas espirituais. O texto que nós temos aí é 3 João, capítulo único, versículo 4, que diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Olha só, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Então, isso é muito importante para nós. E eu quero orar mais uma vez e quero pedir você fechar seus olhos e falar para Jesus: Senhor, fala comigo, principalmente se você é pai, se você é mãe, se você está aqui nesta noite, para você receber essa porção abençoada da palavra. Deus, em nome de Jesus, fala conosco nesta noite. Pai, muitas vezes nós temos, Senhor, dificuldade, Senhor, porque é tão difícil nesses dias educar nossos filhos, Senhor, para andar nos teus caminhos. Como é difícil, Senhor, para nós, muitas vezes, sermos verdadeiramente cobertura espiritual para os nossos filhos. Primeiro, Senhor, faz em nós e depois faz através de nós. Nós pedimos, fala conosco, Pai, cada mãe que está aqui, cada avô, cada avó, nesta noite, Pai, que nós possamos receber uma porção dobrada da Tua palavra e em seguida colocarmos em prática, Senhor, nas nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos e netos. Nós oramos, Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão, Deus já está falando com você. Desde que você chegou aqui. Você acredita? Amém? Amém. Então, preste atenção aí. A proteção espiritual dos filhos começa com a atitude correta dos pais. Então, os filhos recebem uma cobertura espiritual quando o pai, a mãe, tem uma atitude correta. Onde o papel fundamental que os pais exercem para propiciar um lar onde existe bênçãos, proteção espiritual e um ambiente que os conduza ao conhecimento do verdadeiro Deus. Quando eu e você, como pai e mãe, nós temos um posicionamento diante do Senhor, da sua palavra, da sua santa palavra, nós temos continuando, só uma pausa para nós temos, irmãos, esse papel fundamental, quando nos posicionamos diante da palavra do Senhor, dos mandamentos do Senhor, nós conseguimos desenvolver cobertura para os nossos filhos espirituais, nossos filhos biológicos e também nossos filhos espirituais. Porque é muito importante isso. Provérbios, capítulo 14, se você quiser abrir aí, vai aparecer aqui no telão. Provérbios 14 diz assim, ó: aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Quantos aqui temem ao Senhor? Glória a Deus. Então, você tem uma fortaleza segura, onde os seus filhos podem se refugiar. O papel dos pais na vida dos seus filhos é o ponto primordial para que o relacionamento entre pais e filhos seja abençoado. Eu quero destacar aqui, e eu vou pegar pesado hoje, viu? 3 papéis. Não sei se é característica minha, mas eu gosto disso e eu gosto de falar sobre isso. 3 papéis fundamentais, meu e seu, como pai e como mãe. Primeiro, a aliança entre filhos e pais. O que é isso? Como é que ocorre essa aliança? Explicando um pouquinho. A união de um homem e uma mulher por meio do casamento e a vinda dos filhos estabelece o vínculo de alianças entre o esposo e a esposa e entre pais e filhos. Primeira aliança. Aqui eu tenho uma. Então, eu tenho uma aliança com esse homem. Ele é meu esposo, eu sou esposa dele. Então, a partir dessa aliança que nós fizemos um com o outro, nós temos filhos que estão aliançados a nós, porque são nossos filhos.
Então, a primeira responsabilidade, né? O primeiro papel, meu e seu, como pai e como mãe, é o papel da aliança entre pais e filhos. Muito importante. Como é que isso acontece? No casamento, a aliança acontece por meio do ato sexual. E na geração dos filhos, pela troca de sangue entre o bebê e a mãe. Então, quando a mãe está gestante ali, gerando o filhinho, então, essa troca de sangue é uma aliança no sangue. Então, entre o marido e a esposa, através do ato sexual, e entre a mãe e o filhinho, através do cordão umbilical da troca de sangue ali. Então, alianças que nós temos entre marido e esposa e entre pai e mãe. Agora, preste atenção nisso, preste bastante atenção nessa verdade, revelada nesta noite. A aliança geracional, aquela que vincula os filhos a seus pais, é uma das alianças mais importantes na vida de um indivíduo. A aliança mais importante na vida de um ser humano, de um indivíduo, é a aliança que liga ele a seu pai e a sua mãe. A coisa mais importante da vida. Depois, claro, da aliança com Deus e da aliança do casamento. Porque o filho só vem depois da aliança com Deus, com a bênção de Deus no casamento, e daí vem o filho. Portanto, sendo assim, o que acontece? Aquele filho, aquela filha que foi gerada dentro do contexto da aliança do casamento, possui a bênção de Deus para prosperar. Preste bastante atenção nessa verdade. Aquele filho, aquela filha que foi gerada dentro do contexto da aliança do casamento, possui a bênção de Deus para prosperar. Porém, aquele filho ou filha que é gerado fora do casamento, torna-se desprotegido da cobertura espiritual e é mais suscetível à ação das trevas. É verdade. Isso é biblicamente comprovado. E o que eu faço, pastora, nessa situação? O que eu faço? Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ter uma atitude de arrependimento, de confissão e fazer uma oração, pedir a bênção de Deus, através do arrependimento, a cura e a restauração dessa vida, para que então possa, somente depois disso, haver uma cobertura espiritual. Para que os meus filhos, seus filhos, se você tem filho nessa situação, você precisa haver essa cobertura espiritual, mas isso tem que ser através de uma restauração, porque senão seu filho, sua filha está suscetível a todos os ataques do maligno. Isso é muito importante e é muito forte, e nós vamos fazer essa oração nesta noite. Amém? Amém, irmãos? Estão meio assustados aí, mas tem coisa forte ainda para frente. Então, o primeiro papel da responsabilidade dos pais na vida dos filhos é a aliança, essa aliança que tem que ter, é a aliança que vai trazer cobertura, porque nós estamos falando sobre cobertura espiritual, a cobertura para livrar nossos filhos das garras do Satanás, porque o que nós mais temos visto nesses últimos dias é muitos filhos entregues a Satanás, ao Deus Moloque, que está sendo sacrificado no altar de Satanás como oferta, como sacrifício a Satanás. Por quê? Por falta de um pai e de uma mãe se posicionar espiritualmente falando, para haver uma cobertura espiritual sobre essa geração. Então, uma geração que está dormindo e a próxima geração se perde. É isso que nós temos aprendido nesses últimos dias. Segundo, o papel do pai. Primeiro, aliança. Segundo, do pai e da mãe. Quando eu falo pai, é pai e mãe. Segundo papel, a autoridade espiritual dos pais. Coisa que hoje parece que não está mais na moda. Qualquer um tem autoridade, menos pai e mãe. Enquanto nós somos pais, recebemos de Deus a autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Alguns estão conscientes dessa realidade, porém, a maioria não a exerce e desprotege seus filhos. Por quê? Não exerce autoridade espiritual.
Os filhos estão, a Deus dará. Autoridade espiritual, sua responsabilidade, seu papel. A Bíblia fala que as nossas escolhas afetam diretamente a vida da nossa descendência. A minha escolha, a sua escolha, como pai e como mãe, afeta diretamente a vida dos seus filhos. E eu provo isso. Abra a sua Bíblia comigo, porque não tem ali. Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 30. E nós vamos ler esse texto. E você vai marcar aí na sua Bíblia. Que diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 30, e o versículo 19. Eu quero que vocês achem aí. Encontraram? Amém? Vamos ler. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte. Deus falando. Entre bênçãos e maldições. Agora, chamo os céus e a terra como testemunha da escolha que fizerem. Escolha a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Deus está falando assim para mim e para você. Você tem a oportunidade de escolher a bênção ou a maldição. Tudo depende do teu posicionamento, porque o seu posicionamento, bom ou mal, vai acarretar diretamente sobre a vida dos teus filhos. Diretamente. E tem mais coisa aqui. Podemos escolher, então, entre a bênção e a maldição. A opção escolhida afetará toda a nossa descendência. Toda a nossa descendência será afetada. E agora o negócio é mais forte ainda, irmão. Sabe por quê? Nós estamos trabalhando com esse programa do 30 semanas. E quando a gente começa a fazer assim, uma análise um pouco, como nós fizemos no nosso encontro rendição, trazer a memória das coisas que nos aconteceram lá atrás. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Quanta falta de cobertura de pai e mãe que afetou diretamente a minha vida e a sua vida. E hoje está afetando a vida dos nossos filhos. Por quê? Nem eles se posicionaram, nem nós nos posicionamos. E daí? Geração que dorme, a outra geração morre. Passa, vai embora. Nós precisamos nos posicionar. É isso que a palavra diz para mim e para você. Portanto, você, pai ou mãe, é a maior autoridade sobre os seus filhos. Quando estão doentes, quando precisam de ajuda, ou também quando estão em rebeldia, você tem a autoridade de repreender e ensinar a submissão. É seu papel. Amém, irmãos? É difícil arrancar um amém agora, né? Oh, glória a Deus! É teu papel, irmão. Mas nós estamos atribuindo esses papéis a quem? Nós já vamos ver. A autoridade espiritual dos pais sobre a vida dos seus filhos. Se o pai está dormindo, o filho se perde. Guarde isso no seu coração. Terceiro papel dos pais na vida dos filhos. O legado espiritual dos pais. Tem muito pai aí, trabalhando, para dar de tudo de bom, para dar o melhor, presentes. Só se esquece de dar presença, aquilo que o filho precisa. Presença, tempo de qualidade, olho no olho. Muitas vezes colocando limites, que vamos falar aqui um pouquinho. Mas só que não conseguimos exercer, porque estamos na correria. O diabo nos enganou com uma palavrinha que é chave hoje. Como é que você está, irmão? Estou correndo. Está correndo mesmo para ir para o inferno. Porque correndo a passos largos, correndo. Porque esquecendo daquilo que é sua responsabilidade. A Bíblia fala sobre legados dos pais que trouxeram maldição às gerações seguintes. Legado de pais que trouxeram maldição às gerações seguintes. Eu quero ler com você, também não tem aí. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Abre a sua Bíblia lá.
1 Pedro, capítulo 1, e o versículo 18. Olha o que diz Pedro para nós. Deus falando, né, através de Pedro aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Pois vocês sabem, a minha tradução é NVT, viu? Vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. O que Pedro está dizendo aqui? Que Cristo teve que derramar o seu sangue para resgatar a mim e a você, para tirar as mazelas das escolhas erradas que os nossos pais escolheram fazer, que vieram sobre nós. Coisas vazias, coisas que, maldições, traumas, coisas erradas, pecaminosas, que deixaram nós simplesmente afastados de Deus. Deus aqui e nós bem longe dele. Por quê? Se não fosse Jesus, nós estávamos perdidos. Como o pastor pregou no domingo, ele veio como filho para resgatar a mim e a você, porque os filhos estavam perdidos. E Deus enviou Jesus para salvar os filhos e para ensinar aos pais a viver uma vida reta, para ser cobertura sobre a vida dos seus filhos, para deixar para seus filhos um legado espiritual. Existe um tipo de legado fútil, uma vã maneira de viver, que pode ser transmitida aos filhos mediante uma tradição familiar. Isso é muito forte. Isso a gente encontra muito, muito mesmo. E principalmente quando a gente estuda genealogia, a gente começa a entender por que algumas pessoas se comportam dessa maneira. É porque ela tem uma herança familiar. Só que muitas vezes essa herança familiar é maldita, é pecaminosa, é tudo estragado, é aquilo que traz trauma, que abre feridas e continua abrindo feridas. Porque é uma herança maldita, que precisa ser quebrada através do sangue de Jesus, de um posicionamento meu e seu. A influência familiar é capaz de engessar o comportamento do indivíduo e até comprometer o desenvolvimento da nossa personalidade originalmente criada por Deus. Por que temos que fazer 30 semanas? Porque a nossa mentalidade, a nossa capacidade de viver a identidade que Deus colocou em nós, que Jesus restaurou, conquistou para nós, está ainda manchada, está desvirtuada. Por quê? Porque temos ainda características, fragmentos de uma herança maldita sobre nós, que nós estamos nos desvencilhando cada dia, até ficarmos limpos, completamente livres. Amém? E Deus quer fazer isso na sua vida também. Todo dia, um pouquinho mais, todo dia, até você chegar na presença do Senhor perfeito. Portanto, quando você peca, você como pai, você como mãe, a sua responsabilidade é grande. Quando você peca, você também abre uma brecha na vida dos seus filhos, pois você é a autoridade na vida deles. E há uma aliança espiritual estabelecida entre vocês, que eu falei lá. O primeiro papel, aliança. Então, existe essa aliança, e quando você escolhe pecar deliberadamente, vem maldição sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos seus filhos. Por conta do princípio de legado e filiação espiritual, os filhos acabam por herdar a fraqueza de seus pais em relação a determinados pecados. Às vezes você não consegue explicar. O trem é tão danoso, é tão terrível, que você não consegue explicar. E você diz, eu não sei por que eu faço isso. Eu não consigo entender, porque eu abominava isso na vida da minha mãe. E eu faço da mesma maneira. É o que, irmãos? O que pode quebrar isso? O sangue de Jesus.
Porque isso é uma maldição que vem sobre a minha vida como herança maldita. E Deus quer nos limpar disso. E isso só é possível através do sangue de Jesus e de um posicionamento. Quando eu digo, não quero mais ser assim. Eu quero ser parecido agora com meu Pai do céu. Porque Ele me deu uma nova identidade. E eu não quero mais viver como um filho bastardo. Não, eu quero viver agora igual meu Paizinho do céu. Amém? Quem quer aqui? Quem deseja isso para a sua vida? Glória a Deus, irmãos. É isso que nós precisamos. Ser restaurados todos os dias. Até nós alcançarmos realmente essa limpeza, né? Essa maravilha que Deus está fazendo na nossa vida. Portanto, as lutas que os seus filhos enfrentam, ou mesmo objetos ou padrões de comportamentos pelos quais são atraídos, estão diretamente ligados ao legado espiritual dos seus pais. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, o seu pai era uma pessoa que bebia, viciado, uma pessoa doente, completamente alcoólatra. Se você não quebrar em Cristo Jesus, a tua tendência natural é fazer a mesma coisa. Você não, eu nunca vou fazer isso. Vai atrás. Acredita no teu potencial. Porque você se torna escravo quando você luta no seu braço. Agora, quando você se submete ao Espírito de Deus, quando você se dobra ao Senhor e você diz, Senhor, eu dependo de Ti, para mim não cometer o mesmo pecado, para essa maldição que atormentou a vida do meu pai, da minha mãe, ou de qualquer pessoa. Eu vivi isso na minha família, irmãos. Eu estou falando de caso vivido, realmente, coisa vivida, realizada, de geração em geração. E daí, quando chega na gente, nós temos que nos posicionar. Chega! Aqui você não toca, Satanás, porque aqui é propriedade exclusiva de um pai de amor. Fui comprado por um preço muito alto de sangue. E aqui você não toca. Mas não é na carne que você luta. É na dependência do Senhor. É você se dobrar aos pés do Senhor. Irmãos, eu só dei o exemplo de bebida. Vamos pensar num pai omisso. Um pai que não faz nada. Um pai que vê o trem andando, a família sendo desestruturada, e ele fica olhando e não faz nada. De onde que ele herdou isso? Comportamento é aprendido. Lembra o que nós somos? Primeira coisa? Exemplo. O seu filho vai fazer não aquilo que você fala para ele fazer. Ele vai fazer aquilo que você faz. Aquilo que você faz, igualzinho, ele vai fazer. Então, são tantas coisas que eu podia dar de exemplo, mas você sabe aí. Então, nós precisamos entender que o nosso papel é... Primeiro papel... Nós temos uma aliança com o Senhor e com os nossos filhos. Nós temos uma aliança. O primeiro papel é a aliança entre filhos e pais. Segundo papel, nós temos autoridade no Senhor sobre os nossos filhos. Nós temos que deixar um legado espiritual. O melhor presente que você dá para o seu filho é Jesus. É ensiná-lo no caminho do Senhor. É trazê-lo à presença do Senhor. É guardá-lo e protegê-lo à sombra do esconderijo do Altíssimo. Essa é a melhor coisa que você faz. Agora, então, vamos lá? A cobertura espiritual dos pais. O que é isso? Vamos ver um pouquinho mais. Proteger filhos. O que é esse negócio de cobertura? Cobertura é... Vamos pensar numa cobertura, né? Em cima desses trem ali, tem uma cobertura, né? De zinco, eu acho que é, né? É isso? Zinco? Isso. Então, nós temos um telhado, uma cobertura aqui, sobre a nossa igreja. Você vai entender. Cobertura serve para proteger filhos. Proteger filhos é cobri-los espiritualmente, exercendo a autoridade que foi colocada em suas mãos enquanto você é pai. É a mesma coisa, irmãos, eu queria ter trago e eu esqueci. Um guarda-chuva. Você sai, está chovendo, logo ela vem. Está chovendo. Você vai, abre o guarda-chuva e lá você está. Andando, tudo bem. Você vai se molhar? Não, você está aqui embaixo. Põe o guarda-chuva lá. E fica aqui.
vai acontecer? Você vai se encharcar. Isso é cobertura. O guarda-chuva de Deus está sobre a minha vida e, através da cobertura de Deus, sobre a vida dos meus filhos. Sobre a tua vida. Amém? Recebe aí. Em nome de Jesus. A cobertura de Deus, o guarda-chuva de Deus se abre sobre a sua vida. Quando? Diariamente. Quando você busca Ele. E Ele, então, está abrindo o guarda-chuva com a sua proteção para que você se coloque ali embaixo. Você e a sua casa. Você e os seus, a sua família. 3 áreas importantíssimas de cobertura espiritual na vida dos filhos. O que você tem que cobrir na vida do seu filho? O quê? Primeira coisa, a identidade dele. Ai, irmãos, o diabo está fazendo a festa, porque ninguém sabe o que é mais. Você pergunta quem é você? Eu não sei. Assim, falaram que eu nasci menino, mas agora eu sou menina. Mas porque eu tenho assim, um sentimento diferente. E porque eu achei bonitinho. Sabe o que teve ali naquela vida? Falta de cobertura. Cobertura espiritual. Não teve uma proteção na identidade daquela criança. Daquele adulto, daquele jovem, aquele adolescente. Identidade, é isso que a Bíblia diz. Primeira coisa importante, primeira área de cobertura espiritual na vida do seu filho, a identidade. Os pais devem preservar a identidade dos seus filhos, pois isso agirá diretamente na autoestima dele e na sua aceitação. Quantos pais fazendo acepção, né? Ali de filho, tem o queridinho do papai, ou tem o queridinho da mamãe, e o outro é a ovelha perdida. O outro é aquele que não se sente. Cadê a identidade dessa criança ou desse adolescente? Haja 30 semanas para restaurar essa vida, irmãos. Por que nós não fazemos o nosso papel? Não reforçamos quem é. Não olhamos para os nossos filhos e declaramos, você é uma princesa, você é um príncipe, você é um filho amado, você é uma filha amada. Mas a gente fala tanta coisa ruim. E aquilo que eles ouvem vai entrando, e de repente eles são transformados. E você diz, o que aconteceu com esse menino? Faltou cobertura. Cobertura na identidade. Outra área de cobertura, os relacionamentos. Seus filhos irão estabelecer relacionamentos que geram saúde emocional quando os pais construírem dentro de casa um padrão de confiança mútua e de intimidade. Quando o teu filho ter acesso a chegar a você e conversar abertamente sobre o que ele pensa, o que ele sente, as lutas que ele está passando, para ele não procurar lá fora alguém que vai dar conselho ruim para ele, que vai desvirtuar ele ou ela do caminho de Deus, porque não encontra dentro de casa. Não encontra. Os relacionamentos são fragilizados, não há mais respeito. Não tem mais respeito, não se relacionam mais. Não tem mais respeito entre respeito e honra entre pai e filho. Filho não honra mais pai, porque os pais desonram os filhos. E daí tudo aquilo que ele semeia, ele recebe. É uma colheita. Outra área que nós precisamos proteção, cobrir, né, nossos filhos espiritualmente, é a área da herança espiritual. Novamente, herança aqui. O caminho que você escolheu ao lado do Senhor precisa ser transferido como uma herança de bênção, de forma que eles também aceitem e vivam neste caminho. Nossos filhos precisam amar a Jesus. Quem que vai fazer isso, irmãos? Eu e você. Eu e você, é o nosso papel. É a nossa responsabilidade. Como é que eu vou cobrir meus filhos? A identidade deles, os relacionamentos deles, a herança que eu vou deixar para eles. Eu gasto tempo com tanta coisa, mas eu não gasto tempo de sentar e ler a Bíblia com o filho, de orar por um filho, de ouvir
um filho? Ao construir dentro da sua casa um padrão de confiança mútua e intimidade, você está cobrindo seus filhos espiritualmente. Vou ler novamente. O pastor Carlito Paz que escreveu isso. Ao construir dentro da sua casa um padrão de confiança mútua e intimidade, você está cobrindo seus filhos espiritualmente. Teus filhos têm que confiar em você e você confiar neles. Ao ponto deles falar assim, eu vou lá. E eles vão. E você fica tranquilo, porque eles foram, eles não mentem. Porque você ensinou eles a falar a verdade. Você nunca mentiu, você é o exemplo. Quinta verdade para nós nessa noite. Existem portas de contaminação espiritual dos filhos. Isso aqui é muito forte. Presta atenção. Portas de contaminação espiritual. Coisas que se abrem e contaminam nossos filhos. Muitas vezes, presta atenção nisso, irmãos. Muitas vezes nos esquecemos da integralidade dos nossos filhos. Cuidamos da febre, quando estão doentinhos, do desempenho na escola, se tiraram notão ou não, do comportamento deles, como estão indo, porém esquecemos que eles têm alma. Que eles são seres, têm alma. E muitas vezes a alma dos nossos filhos dá abertura para a contaminação espiritual. Contaminado espiritualmente. E nós precisamos cobrir eles, guardar a vida deles nesses 3 aspectos: corpo, alma e espírito. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, que tudo possa ir bem, teu corpo, tua alma, teu espírito. Primeira área que nós precisamos fechar, primeira porta que nós precisamos fechar, irmãos, na vida dos nossos filhos como cobertura espiritual, a porta da mente. E se você não pegar nada do que eu falar nesta noite, pegue isso e guarde no seu coração e aplique na vida dos seus filhos. A porta da mente precisa ser fechada. Tudo começa com os pensamentos. Portanto, proteja a mente do seu filho. Você deve cuidar daquilo que entra pelos seus olhos e pelos seus ouvidos, pois ficará alojado na estrutura do pensamento. Os elementos mais comuns que influenciam a mente dos nossos filhos são, presta atenção nisso, ocultismo. E o que mais tem hoje? Ocultismo. Coisas das trevas. Da onde que vêm os sonhos terríveis, as crianças não conseguem dormir à noite, e aquele desespero, ocultismo. Outra área, a sensualidade distorcida, corrompida. E por último, a violência. Essas 3 áreas. Esses elementos são transmitidos aonde? Tananana. Televisão. Que não está mais em moda, né? Internet. Eu não conheço uma criança, não conheço. Preciso conhecer. De 4, 5 anos que não tem celular. Que sabe mexer mais do que eu sei no celular. Por quê? Ali eles estão sendo formados. A mente está sendo preparada para o que eles serão amanhã. Ali tem professores muito capacitados para educar seus filhinhos. O celular. Aquilo que é um instrumento de tranquilidade e paz quando você está sobrecarregada, minha irmã. O celular. Entregue na mão da sua criança e entregue ela nas mãos do diabo, de Satanás. A mesma coisa. Televisão, internet, os filmes que nós colocamos as crianças para assistir. Filme de terror, que as crianças não conseguem dormir à noite. Vem demônio agarrado na parede, pendurado no lustre. Por quê? O pai, a mãe, cobertura espiritual, expôs a criança. Não tem filtro, que a mente da criança está sendo formada.
expõe a criança a um terror desse, é mesmo que uma violência sobre a vida das nossas crianças. Músicas que as crianças ouvem aí, que nós, os pais, permitimos. Aí ela gosta porque você permite. Você é ou não é autoridade sobre a vida dos seus filhos? É ou não é? Quem manda lá na sua casa? Quem chegou primeiro? Pode se torcer aí, estou nem aí. Infelizmente, até mesmo nas escolas, elas estão sendo doutrinadas. Nas escolas. Meu Deus, irmãos. Quiser eu ter tempo para contar uns casos para vocês. Abra sua Bíblia lá, porque não tem ali. Eu quero que você leia Deuteronômio capítulo 7 agora. E o versículo 26. Olha o que diz a palavra do Senhor. Para nós guardarmos a porta da mente dos nossos filhinhos sobre o ocultismo, a sensualidade, a violência e tudo mais demonização que tem por aí. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 7, o versículo 26. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois como eles vocês serão destruídos. Considere essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para destruição. É isso que Deus está falando. Cuide da mente do seu filho. Segunda área, e nós já estamos quase caminhando para o final. Da metade, mais um pouquinho. A porta da emoção, as emoções dos seus filhinhos. As emoções dos filhos precisam ser tratadas com carinho pelos pais. Emoções feridas, presta atenção nisso. Emoções feridas são portas para todo tipo de ação maligna, por meio de desilusões, tristeza, traumas, frustrações. É preciso aprender a enxergar o coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e não colocar sobre eles fardos que acabem ferindo as suas emoções. Trate as emoções do seu filho com cuidado. Permita que ele fale. Abra a boca, põe para fora. E expresse os seus sentimentos. E você seja uma cobertura espiritual de amor e de intimidade com seus filhos. Meu Deus, irmãos. Quantas pessoas não têm com quem conversar? E você sabe por quê? Eu estou falando dentro da igreja. Pessoas da igreja. Que os filhos não têm com quem conversar. Eu não acredito nisso. Eu não quero acreditar. E daí, irmãos, sabe quando não encontra a oportunidade de conversar com você, que é pai, que é mãe, o genitor dessas crianças, vão procurar aí fora alguém que eles vão conversar. Só que nunca vão dar para eles o amor e o cuidado que você daria. Olha como nós perdemos. Porque as crianças, os jovens chegam para nós e dizem assim, ninguém me escuta lá na minha casa. Eu não sou ouvido. Eu posso falar, eu posso gritar. E às vezes alguns deles começam a aprontar. Sabe o que eles estão querendo dizer? Ei, eu estou aqui. Ei, mãe, acorda, mãe. Pai, você está morrendo? Você não está vendo? Eu estou aqui, eu estou vivo. E eles estão gritando, aprontando. Não sei o que eu vou fazer com esse menino. Tá, senta e conversa com ele, irmão. Você que é pai, senta com o teu menino, conversa com ele. Os consultórios de psiquiatra, psicólogo hoje, meu Deus. Estava conversando com uma irmã, que é psicóloga.
Ela estava dizendo para mim: pastora, você acredita que o que eu mais atendo, eu sou aberta para tudo, né? Eu atendo o público em geral. Maior caso, os maiores casos que eu atendo, filho de crente. De almas enfermas, emoções destruídas. Porque não tem cobertura espiritual dentro de casa. O diabo está dando tanto a fazer para você e você não tem tempo para conversar, para ministrar cura sobre a alma dos seus filhos. Primeiro que nós falamos na mente, segundo nas emoções e terceiro na vontade. Por conta da amplitude e profundidade da vontade humana sobre o caráter de um indivíduo, é preciso ensinar nossos filhos, desde pequenos, a decidirem pelo que é correto. O cuidado da porta da vontade do seu filho acontecerá por meio daquilo que você ensinará a ele. Você que ensina. Você que dá a direção. 3 princípios fundamentais, que você deve ensinar seus filhos. Primeiro, sujeição à autoridade. A gente aprende em casa isso, irmãos. Para quando chegar lá na escola, não bater no professor. Quando chegar no trabalho, não enfrentar o patrão. É em casa que a gente ensina, sujeite-se a uma autoridade. É em casa, irmãos. Segundo princípio que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, respeito aos limites. Até ali você pode ir, dali para lá não. Limite, tudo na nossa vida tem limite. Só que quando não são respeitados, as consequências virão. E terceiro, obediência para se desviar do pecado. Dispor o coração a obedecer para se desviar dos pecados. Como que eu vou proteger, então, para nós terminarmos? Como proteger seus filhos das trevas espirituais? Marcos capítulo 7, agora temos ali. Marcos 7, de 24 a 30, diz: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se a seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado. Olha o que esse texto vai nos ensinar. Como que eu e você, pai e mãe, nós podemos nos opor aos ataques malignos sobre os nossos filhos? Primeira coisa, busque crescimento espiritual. A Bíblia diz que essa mulher era grega, cirofenícia, de origem, e rogava que Jesus expulsasse da sua filha o demônio. Isso que o Senhor está nos ensinando. Assim como Jesus fez com aquela mulher, Ele vai confrontar o seu pecado e vai nos levar ao arrependimento antes de trazer libertação aos nossos filhos. Aquela mulher, quando Jesus responde para ela: os filhos, o pão é dos filhos, e eu não vou lançar aos cachorrinhos. Ele estava dizendo assim, ele não estava desprezando a mulher, ele estava fazendo um teste da fé dela, para ver até que ponto ela realmente estava disposta a perseverar em fé, crescer em fé, estar disposta a se submeter a qualquer coisa, a deixar de lado a sua cultura, porque ela era grega, ela era de uma origem maioral, ela era superior, qualquer coisa que tivesse ali, qualquer orgulho que porventura tivesse sobre a vida daquela mulher, tudo isso caiu por terra. Quando ela se lança aos pés de Jesus e disse: socorro.
Eu preciso que a minha filha seja curada. Não importa o que eu tenho que fazer. Socorro. Irmãos, o Senhor vai testar a sua fé, para ver até onde que você vai realmente querer confiar nele, depender dele, para lutar em prol dos seus filhos. A maior herança que você tem, que o Senhor te deu, foram seus filhos. Como que você tem cuidado dessa herança? Primeira atitude que você deve fazer, buscar crescer espiritualmente, conhecer mais a Jesus, depender mais dele cada vez mais, cada vez mais. E quando você depender cada vez mais dele, mais cobertura você vai ter para dar a seus filhos. Pastor Carlito disse assim: a fé pode extrair bênção de uma situação aparentemente negativa e usar uma aparente censura, crítica e vergonha para abrir os tesouros do céu. Aparentemente parecia que Jesus estava sendo muito rude com aquela mulher, mas não, ele queria extrair do coração dela fé. Você realmente quer isso? Só eu sei o preço que a gente está disposto a pagar em prol de um filho. Só quem passa por isso, só por quem vive isso, para resgatar um filho. Pagar o preço de se lançar aos pés de Jesus, de estar à presença de Jesus e depender dele. Primeira coisa, busque crescimento espiritual, para que então todos os ataques de Satanás vão se lançar fora, não vão tocar nos seus filhinhos. Segundo, tenha fé e quebrantamento. Uma das principais atitudes para opor-se aos ataques malignos contra seus filhos é saber a quem você vai recorrer. Tem muita gente recorrendo a pessoas erradas, a conselhos errados. E os filhos estão sofrendo. A Bíblia diz que, de fato, a mulher ouviu falar dele. Certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos pés de Jesus. Marcos capítulo 7, versículo 25. Muitos pais, que não seja você, têm transferido a responsabilidade e os deveres para com seus filhos para terceiros. Outros, a escola, a igreja. Quando trazem, né, a igreja. Aí fora. Outros. Eu não posso. É pesado demais para mim. Por que você fez? Por que você trouxe ao mundo? Por quê? Quem mandou? A pessoa tem que ter responsabilidade para fazer e para assumir o ato feito. E não simplesmente lançar no mundo e desprezar tudo. É isso que Deus está falando para nós. Nós temos que ter cobertura espiritual, é nossa responsabilidade. E é bom que nós tomemos providência de arrumar a nossa vida hoje, porque um dia nós vamos nos apresentar diante de Deus. E Ele vai pedir conta. Eu garanto para você que dos meus filhos, eles não vão pedir conta para vocês. Mas vão pedir para mim e para o pastor. Porque são nossos filhos, nossa responsabilidade. O que eu posso fazer por vocês e pelos seus filhos é ajudar. É incentivar, é orar, como eu tenho feito. Mas não posso fazer porque é o seu papel, a sua responsabilidade de cuidar. Não importa a idade. Filho é filho, até que seja velho, é filho ainda. Não importa. Então, a libertação dos filhos sempre está ligada à fé e à posição espiritual dos pais. O pastor Carlito disse isso. Se você se posiciona em fé, se você tem um posicionamento de um homem, de uma mulher de Deus, a bênção de Deus virá sobre a sua casa. É promessa de Deus. E Deus não foge às suas promessas, Ele cumpre cada uma. E por último, para então nós orarmos, seja um intercessor dos seus filhos.
Seja um intercessor dos seus filhos. Interceder é levar a vida dos seus filhos à presença de Deus. Nenhuma oração que é gerada pelos pais cai por terra. Nenhuma. E se tem oração que Deus atende, é a oração de um pai e de uma mãe. Deus atende. E eu sou prova clara, verdadeira disso. Eu fui salva através da oração de uma mãe. Por quê? Porque Deus conhece. E Deus sabe a dor que a mãe tem no coração quando está orando, intercedendo por um filho. A mãe e o pai. Nós precisamos disso, levar nossos filhinhos à presença de Deus. E nenhuma dessas orações vai cair por terra. A libertação dos seus filhos, da opressão e dos ataques espirituais, passará necessariamente por uma intercessão de um pai e de uma mãe. Disse assim aquela mulher. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Era um demônio que atormentava aquela menina. E ele lhe disse, deixe que primeiro os filhos comam até fartar-se, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele disse, por causa desta resposta, por causa dessa tua fé, mulher, eu sei o quanto você está intercedendo pela sua filhinha. Vai, que o demônio já deixou ela. Vai. E o Senhor a libertou. E ela chegou em casa e encontrou a filha restaurada, porque ela intercedeu. Deus está levantando pais e mães, intercessores, que se coloquem na brecha. Quantos filhos, irmãos? Quantos filhos não estariam perdidos se nós orássemos mais? Se nós nos colocássemos mais na brecha? Mas ainda dá tempo. E o Senhor está nos chamando para isso, levantar um exército de homem e mulher de oração. O orgulho é um cativeiro, porém há uma promessa. Existe uma arma para proteger e cobrir seus filhos, Jesus. Nele, todo orgulho cai por terra. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu não sei que área que Deus falou com você. Eu acredito que em todas. Eu não tenho dúvida que em todas as áreas, todas as áreas, que o Senhor está ministrando no teu coração nessa noite. E está chamando a uma responsabilidade, a um posicionamento. E eu quero orar por você, em nome de Jesus. Eu quero orar por todos aqueles que são pai, mãe, avó. Pode se colocar de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração. E aquele que não é pai e mãe ainda, fique sentado e fique orando por esses irmãos. Em nome de Jesus, fique intercedendo. Pai, nós estamos na Tua presença, Pai. Nesta noite, tantas coisas foram faladas aqui, Senhor, dessa nossa campanha, Senhor, de cobertura sobre a nossa família. E o Senhor nos chama para nós tornarmos cobertura. E essa cobertura, Senhor, especificamente contra todos os ataques do maligno. Em nome de Jesus. Mas nós queremos nos apresentar diante de Ti agora. Em nome de Jesus, Senhor, qualquer pecado, Senhor, qualquer legalidade que nós temos dado ao Satanás, Senhor, que tem infiltrado, Senhor, na nossa casa, através dos pecados, das brechas que nós temos dado, Senhor, e tem entrado e tocado na vida dos nossos filhos. Nesse momento, que o Espírito Santo traga a nossa mente ao nosso coração. Seja qualquer coisa que nós temos feito ou deixado de fazer também. Porque pecado muitas vezes é omissão. O deixar de fazer aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Nos colocar como cobertura, como autoridade espiritual, como protetor daqueles que vigiam, que fecham as portas de todo ataque das trevas sobre a mente, aquilo que está diante dos olhos, dos ouvidos, do coraçãozinho dos nossos filhos, não importa a idade que eles tenham, eles são seres tricotomos, eles são possuídos de corpo, alma e espírito, e eles precisam de uma cobertura, de uma autoridade espiritual, e nós, pai e mãe, somos autoridade espiritual sobre nossos filhos. E o Senhor nos levanta nesta noite. E o Senhor restaura a nossa autoridade. E o Senhor coloca em nosso coração
tirando tudo aquilo que está como brecha da nossa vida. E se o Senhor tem mostrado para você alguma área aí, meu irmão, minha irmã, alguma brecha que há no teu coração, na tua vida, quem sabe uma murmuração, quem sabe uma falta de perdão, quem sabe uma intriga qualquer, sei lá, quem sabe você tem gasto a sua vida com qualquer coisa, menos vigiar a tua casa, principalmente você que é o homem, o líder naquela família, o pai de família. Em nome de Jesus, qualquer brecha que tenha, peça ao Espírito Santo e apresente agora diante do Senhor. Essas brechas precisam ser tapadas, porque uma vez que o Senhor restaura em nós, nossos filhos serão protegidos. Quantas vezes o diabo tem tocado dos nossos filhos por causa da legalidade que nós temos dado ao diabo, irmãos. Em nome de Jesus, nesta noite, Satanás, tu não tens poder, tu não tens poder, tu não tens autoridade alguma de tocar na vida dos nossos. Em nome de Jesus, não te damos essa autoridade, jamais. Seja destronado todo o principado, toda a potestade sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Que haja famílias restauradas aqui nesta noite. Que haja vidas rendidas a Ti, Senhor. Que haja vidas que se posicione, Pai, diante de Ti em aliança contigo. Em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, Pai. Nós queremos clamar a Ti nesta noite. Confessar nossos pecados. Dizer, Pai, nos arrependemos. Perdoa-nos, Pai, se não temos agido como o Senhor nos mandou fazer. Pai, quantas maldições, Pai, tem, Senhor, sido atraídas para a nossa casa. E muitas vezes não entendemos por que tanta luta, tanto problema, tanta luta, tanta luta, tanta luta, tanto problema. Em nome de Jesus, precisamos fechar essas brechas. Precisamos nos posicionar em Deus. Precisamos clamar pelo sangue de Jesus. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, crescer espiritualmente, crescer em fé, em busca pelo Senhor, em obediência à palavra do Senhor, em prática daquilo que temos aprendido da parte do Senhor. Precisamos crescer em fé, precisamos crescer, amadurecer, não ser mais como crentes carnais, que cada dia é uma coisa diferente, vive pelas suas emoções. Não, nós vivemos pela palavra do Senhor. Nós vivemos por aquilo que o Senhor tem nos falado. Precisamos nos levantar com a autoridade do nome de Jesus. Precisamos nos levantar na autoridade do nome de Jesus. E colocar guarda, Senhor, na nossa casa. Guardar, Senhor, a mente dos nossos filhos. Pai, não transferir mais para terceiros aquilo que o Senhor está chamando nós para assumirmos a responsabilidade. É nossa responsabilidade. Fomos nós que temos vida, que fomos nós que colocamos nesse mundo. É nossa responsabilidade criá-los, guardá-los, até apresentá-los diante de Ti, Senhor, no dia que eles vão formar outra família. Em nome de Jesus. Mas enquanto isso não acontece, Deus, é nossa responsabilidade como pai, como mãe, estar ali intercedendo, pagando o preço, orando, clamando, guardando a mente, guardando as emoções, Pai. Que eles possam encontrar, Senhor, um lugar seguro para confessar, Senhor, os seus pecados, para falar, para abrir o coração, Pai, para expor o que estão sentindo, Pai, em nome de Jesus. Dentro das nossas casas, Senhor, restaura nossas famílias, Senhor, restaura nossas famílias nesta noite, Pai, em nome de Jesus, para que possamos deixar um legado, oh Deus, um legado espiritual tão grande, tão lindo, Pai, que a próxima geração vai contar para as gerações vindouras. A minha casa, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa escolhemos, decidimos, como disse Josué, escolhemos servir ao Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o Senhor está conosco nesta noite, o Senhor está aqui sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. Ele te empodera nesta noite, Ele libera esse poder sobre a tua vida. Em nome de Jesus, tape as brechas. Abandone o pecado e se posicione em Deus. A tua casa será restaurada. Essa é a promessa do Senhor para as nossas vidas nesta noite.
Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Agora, nós vamos orar.